Esse é um trabalho escolar que será apresentado por mim, Antônio, E por mim, Brenda. e nós vamos falar sobre Isomeria plana. Bom, antes de mais nada, devemos entender o que é isomeria. Isomeria é o fenômeno que se caracteriza pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. A isomeria plana é dividida em 4 isomerias: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria ou isomeria de compensação e tautomeria ou isomeria dinâmica. Isomeria de cadeia. Nessa isomeria, os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. Neste exemplo, podemos colocar em prática esse conceito. Perceba que o butano e o 2-metilpropano são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular. E percebemos também que eles são isômeros de cadeia, pois pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. O butano apresenta uma cadeia normal e o 2-metilpropano apresenta uma cadeia ramificada. No exemplo 2, podemos notar que o 2-buteno e o ciclobutano são isômeros, pois apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, diferem no tipo de cadeia, já que o 2-buteno apresenta cadeia normal e o ciclobutano apresenta cadeia fechada. Isomeria de posição. Nessa isomeria, os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia e pertencem à mesma função. No entanto, apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. No primeiro exemplo, temos o 1-butino e o 2-butino, ambos com fórmula molecular C4H6, diferindo apenas na posição da insaturação. No segundo exemplo, temos mais dois compostos que se diferem apenas na posição da hidroxila. Isomeria de função. Nessa isomeria, os isômeros pertencem a funções diferentes. Essa isomeria ocorre principalmente com as funções fenol, álcool, éter, aldeídos e cetônicos, ácido carboxílico e éster. No exemplo 1, temos isso em prática. Note que a propanona e o propanal pertencem a grupos funcionais diferentes, sendo a propanona pertencente às cetonas e o propanal pertencente ao grupo dos aldeídos. No exemplo 2, temos também uma cetona e um aldeído. Isomeria de compensação ou metameria. Nesse caso, os isômeros pertencem à mesma função e apresentam o mesmo tipo de cadeia. A diferença está na posição do heteroátomo. Note que os dois compostos são completamente idênticos, diferindo apenas na posição do heteroátomo, que neste caso é o oxigênio. No exemplo 2, ocorre a mesma situação do exemplo 1, em que os compostos são completamente idênticos, diferindo apenas na posição do heteroátomo, que neste caso é o nitrogênio. Isomeria dinâmica ou tautomeria. É um caso particular de isomeria, em que os isômeros pertencentes a funções químicas diferentes estabelecem o equilíbrio químico-dinâmico. Esse tipo de isomeria pode ocorrer entre aldeídos e enóis, como vemos no primeiro exemplo. Ou ainda, entre cetonas e enóis, como podemos observar no segundo exemplo.